Nesse vídeo a gente vai falar sobre a virada das sereias em cima do Atlético Mineiro pelo Brasileirão Feminino. Bora! Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês viram na introdução, esse vídeo é sobre a virada das sereias. Segunda rodada do Brasileiro Feminino, Santos e Atlético Mineiro, ou melhor, Atlético Mineiro e Santos, né, já que o jogo foi em Minas Gerais. Só que foi mais um jogo onde as sereias não apresentaram aquele futebol que a gente esperava ver. Eu disse pra vocês no vídeo passado que a gente tinha que ter um pouco de paciência, né? Inclusive no pré-jogo eu também falei que a gente precisava ter calma, cautela com esse time, porque é um time que tá se formando agora. Mas o que a gente conseguiu enxergar nessas duas primeiras partidas preocupa, né? Primeiro, o empate diante do Real Brasília. Eu sei que teve a adversidade da Mari Venâncio machucar logo no início do jogo, e isso acabou podendo, querendo ou não, mexendo com o psicológico das meninas. Mas no jogo de ontem, por exemplo, a gente viu o meio-campo mais uma vez do Santos não funcionando como a gente esperava. O nosso ataque também não tendo tantas oportunidades assim, já que o meio-campo não conseguia criar. E a nossa defesa pecando bastante em alguns momentos da partida. O Atlético Mineiro, ele sai na frente com um gol de pênalti, né, ali, um pênalti cometido pela Hipólito. Importante ressaltar que o time que foi a campo ontem foi com algumas alterações, né? Eu peguei um time aqui, que foi a campo ontem, eu vou mostrar para vocês a escalação. Karen Hipólito, Lívia Matias, Janaína, Reina e Dani Silva, Maria Alves, Suzane Pires, Taizinha, Larissa, Kathleen e Carol Baiana lá na frente. Bom, a gente viu aí então a Carol virando titular, inclusive ela fez gol ontem, mas a questão é que durante o primeiro tempo o Santos ele não me agradou em nenhum momento do jogo. Eu senti o meio-campo não conseguindo marcar. Eu confesso para vocês que eu esperava ver uma certa evolução desse time, né, já na segunda rodada, mas a gente não conseguiu ver isso, porque o nosso meio-campo não conseguia criar, a nossa marcação estava muito frouxa em alguns momentos, e o Atlético ele mandava e desmandava no jogo, e isso me incomodou bastante, porque no primeiro tempo o Santos não conseguiu jogar. O Santos não conseguiu jogar. E com todo respeito ao Atlético, mas não é um time tão forte assim pro Santos encontrar tanta dificuldade assim para jogar. Então eu realmente esperava mais das sereias ali nesse primeiro tempo. Voltando pro segundo tempo, a gente teve algumas alterações e o Santos meio que pareceu acordar um pouco pro jogo, mas ainda assim ficou muito distante do Santos que a gente espera ver nessa temporada ainda. Principalmente levando em consideração que a gente tem não só o Campeonato Brasileiro, que é de extrema importância, né, o nacional, mas também a Libertadores. Então, assim, voltando para o segundo tempo, o Santos já conseguiu um gol relâmpago aos 5 minutos com a Narvaez. Ela arriscou um chute de fora da área, a bola desviou e acabou matando a goleira. Gol do Santos, 1-1. Com esse empate, com essa volta relâmpago do Santos pro jogo, o time começou a ter um pouco mais de calma e o Atlético começou a ter uma certa dificuldade. Mas ainda não que o Santos estivesse impondo tanta dificuldade assim. A gente consegue virar o jogo com uma jogada da Mili. O gol foi dado para Taizinha, mas, gente, aquele gol foi da Mili. A bola entrou antes da Taizinha relar nela, então, assim, gol da Mili. Depois disso, o Santos consegue chegar no terceiro gol com a Carol Baiana, né, de cabeça ali. E por mais que a gente olhe o placar e veja esse 3-1, a gente acha que o Santos brilhou, deitou na partida, mas não foi bem isso que aconteceu. Como eu disse para vocês, a gente ainda encontrou muita dificuldade. A questão é que a gente conseguiu construir esse placar porque, mais uma vez, eu repito, o Atlético Mineiro não é uma equipe que exige tanto assim do adversário. A gente viu na primeira rodada elas perdendo de 3-0 pro Fluminense. Então, o Santos ele precisa entender que não é porque fez 3-1 no Atlético Mineiro que as coisas estão tudo bem, tudo bom. Não, a gente precisa ter uma certa cautela ainda para criticar o time, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que existem coisas que já precisam ser olhadas com certo carinho. O Santos ontem, como eu disse para vocês, não conseguiu criar, nem no primeiro. No primeiro tempo, sim, foi um desastre. A gente tem que esquecer o primeiro tempo do Santos ontem, porque foi um desastre total. A gente teve muita dificuldade para jogar. No segundo tempo, as coisas melhoram um pouco, a gente consegue essa virada maravilhosa, 3 pontos na conta. A gente conseguiu ver mais intensidade ali, não aquela intensidade, mas uma marcação que começou a acertar, né? O Santos estava com mais vontade de vencer o jogo, tanto é que conseguiu a virada. Só que ainda assim tá longe do que a gente espera ver. No contexto geral, eu realmente esperava mais do Santos, mas o segundo tempo conseguiu ser melhor do que o primeiro. Então eu acho que isso é um ponto a se analisar, é um ponto a se observar. Mas assim, a gente realmente espera mais, porque para competir entre os melhores, para competir entre as melhores equipes, o Santos precisa jogar mais. Porque, como eu disse, o Atlético Mineiro é uma equipe que, querendo ou não, também está se reformulando, e a gente teve uma dificuldade para conseguir fazer o resultado, né? Principalmente no primeiro tempo. Então a gente precisa de uma certa constância aí para continuar crescendo e evoluindo jogo a jogo. Eu disse para vocês que eu ia esperar 3 rodadas para começar a criticar de fato ali, começar a apontar o dedo para os erros que a gente está vendo.
E eu vou cumprir essa promessa, por mais que eu já tenha falado bastante nesse vídeo, mas é uma análise do que foi o jogo. Da mesma forma que eu disse o que foi o jogo diante do Real Brasília, mas tive uma certa calma, nesse jogo eu também tô fazendo isso. Eu estou falando o que eu vi no jogo, o que faltou, né, do Santos, o que o Santos poderia ter entregado demais nesse jogo e não entregou. Mas na próxima rodada, a gente já vai ter uma noção maior, já vai ser o terceiro jogo desse time. A gente teve uma temporada muito grande ali, né? Quase um mês de pré-temporada. Então, assim, por mais que não tenha tido um jogo oficial, elas treinaram bastante. Muito diferente do que acontece no futebol masculino, por exemplo, que as coisas acontecem muito rápido ali no início da temporada e a gente não tem uma boa pré-temporada. No feminino é diferente. No feminino, a gente tem uma boa pré-temporada. Só não fizeram os jogos, né? Mas pré-temporada de treinos teve. Então a gente quer começar a ver esses treinos dando resultado dentro de campo, porque isso não está acontecendo. E enquanto a gente fica brincando, os outros times, enfim, estão pontuando. E o que faz a diferença no campeonato é essa constância, porque nessa primeira fase do brasileiro são pontos corridos. Então, quanto mais constante você for pontuando, melhor vai ser a sua posição, né? E os 8 primeiros a gente sabe que passa para a próxima fase. E quanto mais alto a gente ficar na tabela, quanto mais no topo a gente ficar na tabela, melhor vai ser pra gente, né, em questão aí de mando de campo, em questão de também pegar adversários mais fracos, entre aspas, né, porque a gente sabe que é primeiro oitavo, segundo sétimo e assim por diante. Então a gente precisa ter essa noção também, e por mais que a gente tenha essa calma de entender que o time tá se reformulando, a gente também tem esse direito de cobrar uma melhora do time. Enfim, terceira rodada tá batendo na porta, dia 24, né? Contra o América Mineiro, também fora de casa, muito provavelmente em Minas também, né? Então, 2 jogos seguidos fora de casa. E mais uma vez o Santos vai ter a chance de mostrar uma evolução no futebol pra gente ficar um pouco mais tranquilo aí para essa temporada que, como eu já cansei de falar para vocês desde o final da temporada passada, promete muito, né? É a temporada para as sereias se reerguerem na modalidade e a gente tem muita fé que isso aconteça, principalmente com todas as contratações que chegaram, com toda essa reformulação no elenco, mas elas precisam mostrar isso em campo. Como eu disse, segunda rodada, início de temporada, time em formação, a gente precisa ter calma. E eu espero que o Santos realmente jogue para valer diante do América e convença. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam desse jogo e o que vocês esperam para essa próxima rodada diante do América Mineiro. Se você não for por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!